Eu quero convidar você agora para preparar o seu coração, para receber uma palavra do céu, para receber uma palavra do Senhor, para receber uma palavra que Ele colocou no meu coração no início dessa semana, assim que os decretos começaram a acontecer. Veio uma forte convicção, quando muitos estavam preocupados de como as coisas se sucederiam. O Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra, e o tema dessa palavra é: você vai sair dessa. Acredite nisso, irmão, você vai sair dessa. Eu creio nisso, eu creio profundamente nisso. E para lermos a palavra de Deus, eu quero convidá-lo, você aí na sala da sua casa, você que está aí nos acompanhando no ambiente online, que bom poder entrar na sua casa, irmão. E eu quero agradecer a honra que você me dá à Igreja Batista Apacentar na sua casa, para proclamar a palavra, né? O alcance que o Senhor está nos permitindo ter. Se o diabo queria barrar a igreja, ele se deu mal, se deu muito mal, porque o alcance nosso vai ficar muito maior, muito maior. Depois disso, nós seremos tanto uma igreja presencial, quanto uma igreja online, 100% online, 100% presencial. Nós cremos que um tempo novo está vindo. As dores que nós estamos vendo acontecer não são dores de morte, são dores de parto. Há coisas novas, há coisas do céu vindo. Se você crê nisso, me ajuda aí, dá um amém, um aleluia aí, para os vizinhos saber que tem crente aí perto de você, para os vizinhos saber que há alguém que recebe do céu uma palavra de fé e de encorajamento num tempo como esse. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Eu quero ler com você esse texto, um texto que acontece de maneira prática, de maneira real, de maneira concreta no Antigo Testamento. E quando nós lemos o Novo Testamento, a gente encontra Jesus falando desse momento histórico na vida do povo, e que tem muito a ver com o nosso momento histórico, com o que estamos enfrentando, com o que estamos passando, o medo da falta da provisão, o medo do que poderá vir pela frente, o medo do que pode acontecer. E eu quero te dar uma palavra de ânimo. Olhe nos meus olhos, não há medo, não há temor do que está por vir, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Então, Êxodo 16, por favor, Êxodo 16, diz assim a palavra do Senhor: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Acredite, irmãos, nós não chegamos nessa crise para morrer nela. Nós estamos entre o momento da saída e o momento da realização de promessas soberanas do Senhor na nossa vida. Acredite, irmãos, que nós estamos nessa transição, nós estamos nessa caminhada. Mas presta atenção, foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá. Olha só, irmão, olha a promessa aqui para mim e para você: vai cair pão do céu, irmão. Vai chover hambúrguer, como diz aquele filme infantil. Está chovendo hambúrguer, vai vir providência. O céu já começou a se mover. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária
para aquele dia. Há porções necessárias para cada dia dessa crise que as nações estão enfrentando. Há porções necessárias que o céu já preparou. Você já pode dar um amém aí, irmão. Já pode dar um glória a Deus aí, irmão. Já pode aplaudir, irmão. Já pode se manifestar aí, irmão, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ai, ai, ai. No sexto dia trarão, para ser preparado, o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor. Anota isso, irmão. Verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer, e ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Até aqui. Acredite, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda crise, ela carrega em si 3 componentes. Ela carrega a solução, ela carrega uma lição que nós aprendemos depois que ela passa, ou no meio dela nós podemos aprender essa lição também. Mas a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, além da solução que toda crise carrega em si mesma, além da lição que nós podemos aprender no meio delas, acredite, toda crise tem um prazo de validade. Toda crise tem um prazo de validade. E eu vim como profeta do Senhor dizer para você, irmão, essa crise já tem um prazo de validade para acabar. O céu já assinou um decreto também. Não foi apenas o presidente da república, não foram apenas os governadores dos estados, não foram apenas os prefeitos dos municípios, mas o Senhor já decretou o fim dessa crise. Acredite no que eu vou dizer para você. Hoje suas dificuldades estão te atormentando, talvez criando pesadelos, talvez criando medos, mas acredite, essas mesmas dificuldades daqui a pouco, daqui a alguns dias, serão apenas uma lembrança. Porém, a vitória do Senhor na nossa vida,
será a grande notícia da sua história, da minha história, da nossa história. Por isso você vai sair dessa. Amém ou não amém, irmãos? Alguém vivo aí? Alguém vivo aí comigo? Acredite, Deus não muda. Está claro na palavra. Deus não muda. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nossa percepção, nossa maneira de vê-lo deve mudar. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar num conhecimento mais profundo, mais sólido, mais consistente de quem é Deus. Deus mudará para nós, Ele permanecerá o mesmo, mas à medida que a nossa percepção muda de Deus, é necessário que Deus se expanda em nossa vida, toque áreas ainda da nossa mente, das nossas emoções, que Ele ainda não tocou, ou que nós não deixamos que Ele tocasse. Meu irmão, diante disso eu vou dizer um negócio para você: Deus não vai mudar para algo que Ele não é. Deus não vai mudar para nós para algo que Ele não seja na palavra. Ele vai mudar para nós para aquilo que Ele já é. Ele não pode se revelar inteiramente para nós, senão Ele nos mata. E eu creio que essa luta, essa dificuldade, esse vale, esse isolamento social, essas notícias ruins que estamos ouvindo, meu amado irmão, não nos apresentará um Deus diferente do que a palavra de Deus nos mostra quem Ele é. Deus nunca vai mudar para ser uma coisa que Ele não é. Mas acredite, não se concentre naquilo que está acontecendo no ambiente da sua cidade, dos municípios, dos estados, da nação e das nações, perdendo o foco de quem Ele é, de quem Ele é. Meu amado irmão, acredite, Ele não mudará para ser alguém que Ele não é, segundo a sua natureza e segundo o seu caráter. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos Jesus, nós descobrimos 7 expressões da boca de Jesus, que começam com a seguinte frase: eu sou. Nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, acredite, e é a primeira expressão que Ele usa com o eu sou. Ele vai mostrar que ao longo da história Deus não mudou, mas a percepção dos profetas, dos sacerdotes, dos levitas, dos reis mudaram acerca de quem Deus é. E agora os discípulos diante de Jesus também teriam que ir mais fundo em quem Deus era. Um Deus que estava dizendo: eu sou quem? Como Ele apareceu para Moisés, eu sou quem? Muitos séculos depois Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Acredite, é a primeira coisa que Jesus fala que Ele é: eu sou o pão da vida. E que coisa boa, que notícia extraordinária. A primeira coisa com a qual Jesus se identifica foi com alimento. Olha que coisa linda. Jesus queria dizer com isso, meu amado irmão, para que todos soubessem que Ele não era apenas o Deus provedor agora, mas que Ele era a própria provisão. Você entendeu? Ele queria mostrar que além de provedor, a provisão que Ele tem para nós não é necessariamente uma roupa, não é necessariamente um alimento. A provisão que Ele tem para nós é Ele mesmo. E em dias como esse, irmãos, que o pão pode acabar, que as coisas podem sumir, nós não podemos perder de vista que Ele é a nossa provisão. Ele é o provedor da nossa vida. Como provedor, se Jesus é o provedor, ou apenas o provedor, nós vamos receber aquilo que está na mão dele. Mas, se Ele é a nossa provisão, nós podemos confiar tranquilamente que em meio a esse caos, tudo que nós precisamos está nele, para a glória do Senhor. Ele também disse em João: eu sou a luz do mundo. Presta atenção, se você não consegue ver o próximo passo com clareza, não tem luz, Jesus está dizendo: eu sou a luz, eu vou mostrar, eu vou iluminar o próximo passo. Não se preocupe com os demais, eu vou dar luz, eu vou dar revelação para cada passo que a minha igreja precisa, para cada passo que o meu povo precisa. Eu vou trazer luz, porque eu sou a luz do mundo. E a cada nova revelação
a cada nova revelação, nós nos aprofundaremos nesse conhecimento de quem Ele é. Ele disse: eu sou a porta. É como se Ele estivesse dizendo: você entra e sai através de mim. Meu irmão, antes de entrarmos nisso, Ele foi a porta, e Ele será a porta de saída também, acredite nisso. Ele disse: eu sou o bom pastor. É como se Ele estivesse dizendo: eu vou guiar vocês pelos vales da vida. É num momento como esse que devemos abrir. Ele me guia no meio desse vale, Ele me dirige no meio dessa luta, em nome de Jesus. Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim nessa noite dizer, ainda que algumas coisas pareçam ter morrido, o Senhor toca com ressurreição agora, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre sua vida. Vida aos ossos secos, vida no vale dos ossos secos. Eu quero dizer para você: se o vento de Deus atingir os ossos nos vales, com certeza eles irão ressuscitar e viver no nome do Senhor. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Tem imitação, tem produto falsificado, tem produtos que tentam substituí-lo, mas somente Ele pode nos sustentar. Somente Ele pode nos sustentar. Em um momento como esse, tem muita gente apavorada, porque está com medo de não ter o salário, está com medo de não ter o mantimento para sua casa. Esse medo é razoável, mas esse medo não pode nos paralisar quando nós cremos em um Deus que é o pão, em um Deus que disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em Êxodo 16, Jesus vai, no texto de João capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães relatada pelo evangelista João, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E qual é o contexto disso? O contexto disso é a história do povo de Israel. Ele vai dizer: aquele povo comeu o maná que veio do céu, mas pereceu. Mas quem me tiver, quem comer esse pão, quem comer do pão que eu sou, esse viverá eternamente. Em Êxodo 16, nós encontramos o Deus provedor, mas nós encontramos também o Deus provisão. Você pode dizer isso? Deus provedor e o Deus provisão. E esse texto nos diz muitas coisas. Primeira delas, e essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesse texto. Primeira lição que eu quero liberar sobre sua vida. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tenha calma, porque você vai sair dessa. Posso ouvir um amém? Turma que está aqui comigo está alegre, irmão, está recebendo, está no fogo, né? Com todo o respeito ao espaço aqui entre um e outro, né? Passando álcool, se ungindo de álcool. Tanto álcool que tem aqui, como a unção do céu está aqui também, em nome de Jesus, tá bom? Então, primeira coisa, tenha calma. Você vai sair dessa, irmão. Você vai sair dessa, igreja. Pastores, vocês vão sair dessa, foi o que o céu me disse. Olha aqui para mim. Em muitos momentos em nossa vida, nós sentimos, e não são raras as vezes que isso acontece, é muito comum que isso aconteça, que a gente sente que a demanda é maior do que a oferta, que a gente olha para a realidade e diz: é muito para mim, eu não tenho condições para resolver isso. Como é que eu vou agora lidar? Como é que eu vou agora resolver? Como é que eu vou passar por isso? Meu irmão, presta atenção. Eu sei que eu estou pregando para pessoas exatamente no meio dessa crise que o Brasil está vivendo, que a nossa cidade está vivendo, que o nosso estado está vivendo. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo situações que eu chamo demais para elas, situações que são demais, demais mesmo, que não conseguimos suportar. Acredite, eu sei também que nós estamos vivendo no meio de uma geração, ou de uma época de exageros. Temos muitas informações. Estava lendo algumas coisas ao longo dessa semana e descobri uma pesquisa chamada Fadiga da Compaixão. Essa pesquisa revelou que, por saber de tudo o que acontece de ruim no mundo, quase que em tempo real, nós estamos nos tornando incapazes de nos mobilizar
para mudar aquilo que está ao nosso alcance de ser mudado, aquilo que nós podemos realmente mudar de verdade. Por que isso está acontecendo? Porque está acontecendo essa compaixão fadigosa, ou essa fadiga de compaixão, porque nós estamos sufocados demais com as demandas que o mundo está apresentando para nós. Os discípulos também tiveram uma experiência como essa, quando eles viram aquela multidão faminta, no meio do nada, e Jesus mandou que eles alimentassem a multidão. Eles falaram: é demais para nós, a gente não tem pão suficiente, a gente não tem recurso suficiente, a gente não tem condições nenhuma de fazer isso. E aí, irmãos, a tendência que nós temos é o que eles fizeram, de mandar a multidão embora. A solução que muitas vezes temos é de mandar a multidão embora. Mas Jesus disse: eu sou o pão, e o pão está aqui. Você pode repetir isso aí na sua casa: o pão está aqui, irmão. Nós vamos sair dessa porque o pão está aqui. Nós vamos sair dessa porque Jesus está conosco. Não é afirmação de autoajuda, não, é afirmação bíblica. Ele prometeu estar conosco. Irmão, o pão chegou na mão dele e ele multiplicou. Quando o pão tocou a mão dele, o pão se multiplicou. Mas presta atenção, presta atenção. Eu sei que eu estou pregando para gente que possa estar pensando assim: como é que eu vou resolver essas coisas agora? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a conta de água? Como é que eu vou pagar a conta de luz? É demais, eu estou preocupado demais, a minha dívida financeira vai crescer muito, eu não sei nem por onde começar, é muita coisa, é demais. Eu quero dizer para você: tenha calma, nós iremos sair dessa mais abençoados, mais ungidos, mais cheios do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, dá um amém aí, irmão, em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para você ter calma. Eu estou dizendo isso porque se esse espírito, e é um espírito maligno, esse espírito do que é demais ficar muito tempo em você, você vai atrair um outro espírito de que você não terá condições o bastante ou o suficiente para poder sobreviver a essa crise. E aí você vai se avaliar de acordo com o que você tem, e não de acordo com o que o céu tem, não de acordo com o que o céu tem para dar para você. Meu irmão, acredite, porque eu acredito nisso, que nós estamos em meio a uma pandemia, mas a epidemia ou pandemia que eu me refiro agora não é o do corona, mas é uma pandemia cultural que nos faz sentir privados, esgotados, incapazes de encarar os desafios da vida. Por quê? Porque nós estamos constantemente expostos às necessidades do mundo de uma só vez. Não vem na segunda, depois na terça, vem tudo de uma vez só. Mas Jesus está dizendo nessa palavra hoje: tenha calma, porque eu estou convosco, e por isso vocês sairão dessa. Assim como ele disse para os discípulos que os antepassados estavam numa situação difícil, como nós encontramos em Êxodo capítulo 16, numa situação difícil, mas Deus foi o provedor e a provisão para eles. Aquele povo havia acabado de sair do Egito, aquele povo havia passado pelo Mar Vermelho, e agora eles estavam no deserto, eles estavam recebendo do Senhor lá no deserto, naquele momento de dificuldade. Aquele povo havia saído do Egito, passado o Mar Vermelho, e agora eles não estavam na terra prometida, mas também não estavam mais no Egito. Eles saíram do Egito com uma provisão que eles fizeram para eles, e 1 mês e 15 dias depois, 45 dias depois, conforme o texto nos mostra, toda aquela provisão deles havia acabado. Isso mostra, irmão, que a nossa provisão, aquilo que nós podemos gerenciar para nós, pode acabar, mas toda vez que acabar, haverá do céu uma provisão nova para nós. Você pode dizer amém aí no nome de Jesus? Você pode dizer amém aí no nome de Jesus? Aleluia.
Eles comeram toda a comida. E agora, no momento do teste, que muitas vezes nós nos encontramos também, eles tinham que ser aprovados. Que teste é esse, pastor? Me pergunta aí. Qual teste, pastor? Eu vou dizer para você, o teste eu chamo aqui, esse teste de: agora você confia em mim? Agora você confia em mim? Aquele povo estava passando por um teste de poder confiar no Senhor, de poder receber do Senhor, de fluir no Senhor, de receber do céu tudo o que eles precisavam. E eu fico meditando nisso, pensando nisso, irmãos, de que recebemos tantas oportunidades para confiar de novo em Deus, e sempre que confiamos nele, em um nível diferente, em uma experiência diferente, em uma situação diferente, nós conseguimos perceber Deus em uma dimensão nova, maior e diferente de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Êxodo 16:1 mostra que o povo estava saindo do Egito. Eles saíram do Egito, mas ainda não estavam em Canaã. Eles estavam em um lugar em que precisavam da provisão do provedor, porque a provisão deles havia acabado. Eu acredito que Deus nos trouxe para um momento onde a nossa provisão pode acabar, mas a dele nunca vai acabar, a dele não vai passar. Eles não acessaram a promessa totalmente ao sair do Egito, e aí eu chamo isso de uma decepção da libertação. O que é isso? É o momento quando Deus te tira de alguma coisa, mas você não chega a entrar de imediato em um outro lugar. Você está sendo transformado. Quando Deus te tira de algum lugar, de alguma coisa, de algum hábito, de alguma situação, mas você não chega ao outro lugar, ao lugar de libertação completa. Esse momento que eu chamo de decepção da libertação, é o momento que você recebe Jesus, irmão, mas continua com problemas na vida, com problemas na área física, com problemas na área financeira, com problemas na área emocional, raiva, problemas psíquicos. Você continua, é o momento em que você sente Deus te tocar na adoração, mas você continua sentindo medo do que será daqui para frente. É quando Deus te dá uma promessa sobre sua vida, e ela continua parecendo que está desgovernada, piorando na semana seguinte, em comparação à semana anterior. Talvez você está aí preocupado com o que vai acontecer, preocupado com as notícias. Irmão, presta atenção. Deus havia tirado aquele povo, fez o povo passar o Mar Vermelho, mas agora o povo está preso em um lugar se perguntando: o que vamos comer? Ouvi tanta gente essa semana se perguntar tanta coisa, Eu penso que é um teste para nós, é um teste para a igreja, é um teste para o corpo de Cristo, é um teste para homens e mulheres de Deus, um teste, e nós não podemos reprovar como aqueles reprovaram. Presta atenção, ao invés deles olharem o que Deus havia feito, eles começam a reclamar do que vem pela frente. Ao invés deles agradecerem pelo favor de Deus de levá-los até aquele lugar. E esse é o momento em que nós precisamos, irmãos, fechar nossa boca para qualquer reclamação, para qualquer murmuração. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos olhar para trás e ver que Deus nos trouxe até aqui, e crer que o Deus que nos trouxe até aqui é poderoso para nos levar adiante. Mas acredite, irmão, aquele povo havia saído do Egito, mas aquele povo agora, por uma necessidade, estava querendo voltar para o Egito, ou tendo lembranças boas do Egito. Aquele povo estava exatamente vivendo um momento que eu acredito que não falta muito para a gente viver, que é o momento que a gente vai sair da crise, porque essa crise tem prazo de validade, e o prazo de validade dessa crise chega ao final, quando a data marcada pelo céu de chegarmos na nossa terra prometida se cumprir,
dentro da nossa atmosfera, dentro do nosso tempo. E nós vamos nos levantar nesses dias e dizer para as trevas: agora já chega. O período de luta, todo período de luta tem um agora já chega. Todo período de prova tem um homem e uma mulher que deve se levantar e dizer: agora já chega. Da parte de Deus vem o nosso socorro, da parte de Deus vem o nosso livramento, da parte de Deus vem a nossa provisão. Então tenha calma, não reclame, não reclame. Jesus, o pão, a provisão, está conosco no meio disso. É como se Ele estivesse dizendo: povo, o que eu fiz lá no Egito, o que eu fiz para aquele povo agora no deserto, dando o maná do céu, eu sou o pão da vida, eu vou fazer, eu vou realizar. Acredite nisso, meu irmão. Como se Deus estivesse dizendo para nós hoje: como eu fiz antes naquele momento, como eu cuidei de vocês antes, como eu era, eu sou, e como eu sou, eu serei. Porque Ele não pode mudar para uma coisa diferente que Ele é. Eu era, eu sou, eu serei. E aí o que cabe a nós agora? Cabe a nós confiarmos, cabe a nós nos deleitarmos, cabe a nós crermos no Senhor, irmão. Segunda coisa é isso: confie no Senhor. Tenha certeza, tenha calma, mas tenha certeza. Confie no Senhor. Eu creio que você deve ter um testemunho de Deus, que Deus fez na sua vida, que Deus operou na sua história, que Deus operou em alguém perto de você, e que vai permitir que você confie nele o bastante nessa fase. Você pode confiar em Deus, irmão, em um teste novo, se você já confiou nele em um teste velho. Se você pode confiar em Deus, se você pôde confiar em Deus em um teste, você pode confiar nele de novo. E ainda que seja necessário confiar nele de novo, você não se frustrará, você não se decepcionará. Acredite, duas coisas impedem a gente de confiar no Senhor: o apego ao passado e a fixação no futuro. Quando nós queremos confiar no Senhor, mas estamos saindo do Egito, nós estamos saindo de uma fase, e essa provisão nova de Deus é nova para todos nós. Esse jeito de Deus agir nessa geração é novo, mas precisamos continuar crendo que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, o jeito dele prover pode ter mudado, mas Ele é o mesmo. Nós não podemos ficar apegados ao passado. Como foi bom 2019, como se 2019 fosse a única coisa na nossa vida. Nós temos um ano de visão profética, um ano de 2020, onde a visão é perfeita de quem Ele é e do que Ele pode fazer na nossa vida. Sabe, irmãos, existe um problema quando passamos tempo demais no Egito. É que assim que a gente sai dele, a gente tem saudade dele. A gente começa a lembrar das coisas boas que nós não lembrávamos lá. E Êxodo 3 vai dizer isso. O povo está lá dizendo: que Deus me matasse, seria melhor. Quando na verdade lá no Egito eles estavam clamando a intervenção e o socorro de Deus. Estavam chorando para Deus livrá-los. E agora estão dizendo que era melhor ter morrido lá. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está ligando nossas necessidades a coisas aqui onde nós podemos suprir. E Deus tem coisas novas para nós. Eu vim nessa noite dizer isso para você. Deus tem coisas novas para nós. Mas precisamos tomar uma posição de não ficarmos apegados ao passado, nem fixados ao futuro. Nós não podemos aí, irmãos, nos esquecer do que o Egito era para nós, das lutas que tivemos. Ainda que tenha sido bom os tempos outrora, há coisas melhores vindo. E nós precisamos tomar uma posição, não pela familiaridade, mas pela liberdade. Deus está dando uma liberdade maior para nós nesses dias. Nós precisamos muito da graça de Deus para saber que chega um período como esse da nossa vida, que nós não temos recurso e nem capacidade suficiente. A única coisa que nós temos é confiar nele plenamente. Eu quero desafiar a igreja a confiar plenamente nele. E o que Deus faz diante da reclamação daquele povo? Deus libera a graça. Deus poderia ter matado todo mundo ali, Deus poderia nos matar, mas irmão, Deus não quer nos matar, Deus quer nos provar, Deus quer nos levar a confiar nele.
E aí a minha pergunta é exatamente essa. Eu ouvi o Senhor dizer isso para mim nesses dias. Será que você confia em mim o bastante para crer que eu sou o bastante para você? Você confia em mim o bastante para crer que eu sou o bastante para você? Eu ouvi o Senhor me dizer muito claramente: eu nunca colocaria o meu povo numa situação para a qual eu não o fiz suficiente. Eu vim aqui te dizer, irmão, confie. Deus já nos deu escape, porque diz a palavra que Ele não nos permite passar sem que antes já tenha criado a solução. O texto diz que aquele povo precisava confiar no Senhor. Aquele povo precisava pegar uma porção para aquele dia. Isso nos faz lembrar uma oração que Jesus ensinou: Pai nosso, dá-nos o nosso pão hoje. Não é o de ontem, não é o pão de amanhã, mas é o pão da porção de hoje. E essa é uma realidade que ou a gente está preso ao passado ou fixado ao futuro. E nós precisamos da graça de Deus, irmãos, para acreditar que a provisão não está lá na frente, nem esteve lá no passado. A provisão está sempre aqui, agora, disponível a nós, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Meu irmão, presta atenção. Foi nas mãos de Jesus que o pão se multiplicou. Que coisa linda, coisa extraordinária. Isso quer dizer que é a sua proximidade de Cristo que faz você receber a provisão para o milagre que você precisa. Se você estiver perto dele o suficiente, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja em meio às incertezas, mesmo que seja em meio ao isolamento social, mesmo que você não saiba como sair dessa crise, se você estiver perto de Cristo o suficiente, você será abastecido mais do que o bastante para a glória do Senhor. Você vai sair dessa, meu irmão. Você vai sair dessa, meu irmão. Você vai sair dessa. Estou quase acabando. Quando montaram o tabernáculo, uma mesa de acácia foi feita. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Isso é uma revelação fresca para você hoje, de graça ainda, para você que está nos acompanhando aí. É uma revelação fresca. Essa mesa de acácia, ela foi revestida de ouro, ok? A madeira de acácia lá fala da humanidade. O ouro fala da divindade, fala da capacidade que nós temos de nos aproximar do Senhor. Presta atenção nessa mesa. Nessa mesa ela ficava num lugar chamado o lugar santo, dentro do tabernáculo. E nessa mesa tinham 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, para representar a aliança que Deus tinha com o seu povo. Então no quadro inteiro nós temos uma mesa de acácia revestida de ouro com 12 pães em cima. Ao longo da Bíblia nós temos 12 tribos, 12 pães, 12 discípulos, 12 cestos cheios, cestos que sobraram. Agora olha aqui para mim. O pão não estava no Santo dos Santos. O pão estava perto desse lugar santíssimo. A mesa da preposição ficava do lado de fora do lugar santíssimo. E o pão que ficava lá era chamado de o pão da presença. Presta atenção. Antes de entrar no tabernáculo, aquele pão que estava naquela mesa era só um pão. Mas quanto mais perto da presença de Deus aquele pão ficava, menos comum ele era. Quando ele entrou, ele era só um pão. Mas quando chegou perto bastante do Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava, aquele pão mudou. O que eu estou tentando te dizer, nessa ilustração da mesa de madeira de acácia, revestida de ouro, com esses pães, o que eu estou dizendo para você é, irmão, ainda que no meio dessa crise, eu e você possamos nos sentir não bastante, não o suficiente, uma coisa nós precisamos fazer, nós precisamos nos aproximar o bastante daquele que é mais do que o suficiente, para que a gente viva a provisão dele nesses dias, porque ele é o pão da vida, o pão aqui agora, não o pão de amanhã, não o pão de ontem, mas o pão de hoje. No nome de Jesus, me levanto, amada igreja, para dar uma palavra de fé, de coragem e de esperança para você. Mas acredite, Deus estava testando aquele povo. Quando Deus começa a fazer coisas novas na nossa vida,
Essas coisas novas a gente vê primeiramente como problema, mas a gente deveria vê-las como treinamento. Presta atenção, o maná que veio do céu não era como a comida que eles tinham no Egito. No Egito eles tinham vale alimentação, vale refeição, mas no deserto eles tinham o pão que caía do céu. Presta atenção, às vezes nós não sabemos receber umas bênçãos ou umas coisas que vêm de Deus, simplesmente porque a gente não consegue entendê-las, não consegue vê-las o suficiente para que as coisas aconteçam na nossa vida. Acredite, irmão, há pessoas que estão resistindo ao recurso que Deus está mandando para as suas vidas, porque não reconhecem esses recursos como a presença e a provisão dele. Nesses dias, Deus mudará a maneira de prover para a igreja. A igreja precisa amadurecer, a igreja precisa avançar, a igreja precisa ir para um outro nível, a igreja precisa alcançar um outro nível de maturidade. Mas o pão está aqui, o pão está hoje aqui, o pão está disponível a todos nós. Presta atenção, quando a provisão chega para aquele povo, que aquele povo tem que confiar em Deus, eles olham para a provisão e perguntam: o que é isso? Porque maná é exatamente essa expressão. O que é isso? Eles não sabiam como chamar aquele negócio, e a única coisa que ele fala: maná, o que é isso? E às vezes a gente pode estar no meio dessa crise: Deus, o que é isso? O que é isso? É Deus criando um jeito novo de nos abençoar. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado aí? Deus está criando um jeito novo de nos abençoar, meu irmão. Deus está dando para nós um jeito novo de abençoar. Presta atenção, o que pode estar impedindo você de receber do céu, talvez seja o seu apego ao passado. O que está impedindo você de confiar em Deus nesses dias, possa ser talvez seu passado, o apego ao seu passado, ou o apego ao seu futuro. Aquele povo olhou para o maná e disse: o que é isso? Alguém disse: isso é o que é. Mas o que é isso? Eu não sei. E eu me levanto nessa noite para falar um negócio para você assim, ó. Eu só sei de uma coisa, eu posso até não saber definir o que é o maná, eu posso não saber dar uma explicação teológica, mas uma coisa eu sei: o eu sou está conosco no meio dessa crise, resolvendo tudo por causa de um propósito que está além da minha perspectiva humana. Eu sei que o eu sou está comigo, está contigo, está conosco. Aleluia, glória a Deus. E por último, para acabar, esse texto mostra que Jesus é o suficiente. Por que Jesus é o suficiente? Porque a orientação que Deus deu a Moisés é: pegue o suficiente para aquele dia. Eles tinham que confiar que aquela porção era o suficiente para eles. Nós precisamos crer nesse momento, igreja, que Jesus é o suficiente, que Jesus nos basta, que Ele, por Ele e para Ele, nós precisamos crer nisso, irmão. Por isso eu quero terminar dizendo isso para você: a presença e a provisão de Deus estarão sempre conosco. A nossa perspectiva de Deus em cada momento da história precisa mudar, mas não para pior. Eu não posso descer para o nível onde eu estava, eu tenho que ir para o outro nível onde Ele me quer. Então, para não deixar que o bicho venha para o maná que Deus já terminou para mim, não deixar criar bicho no seu maná, eu preciso crer que o que Deus está me dando hoje é o suficiente. E sabe o que Ele está dando hoje para nós, irmãos? Ele está dando para nós hoje Jesus. Jesus é o bastante. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, o pão que desceu do céu. A fé que temos nele nos ajuda a lidar com o hoje, mas nos dá confiança acerca do amanhã. Vou dar uma frase para você, definindo fé para nós nesses dias. Fé para nós nesses dias é força para hoje, esperança para amanhã. Você pode repetir isso? Força para hoje, esperança para amanhã. Sabe por quê?
Porque eu leio na Bíblia que grande é a fidelidade do Senhor a cada manhã. Fidelidade do Senhor é grande na segunda, a fidelidade do Senhor é grande na terça, a fidelidade do Senhor é grande na quarta, na quinta, na sexta, a tal ponto de eu poder descansar nele no sábado para a glória dele. Eu declaro que vai embora da sua vida esse espírito de medo de não ter para o amanhã. Sabe por quê? Porque ele está roubando de você a força do hoje, a capacidade de ter hoje, a capacidade de se alegrar hoje, a capacidade de confiar hoje, a capacidade de mergulhar na presença dele hoje. Ele te dá agora a oportunidade de confiar nele em um outro nível, descobrir quem ele é mais uma vez. Ele não mudou, mas a nossa maneira de percebê-lo precisa mudar nesses dias, irmão. Precisa amadurecer. Nossa maneira de vê-lo precisa amadurecer. Estamos passando por uma experiência no deserto, uma onda mundial. Mas eu vim nessa noite dizer para você, irmão, tudo na minha e na sua vida é planejado para me mostrar e mostrar para você que não somente quem nós somos em Deus, mas quem Deus é para nós nesse momento. A razão de acontecer tudo isso que está acontecendo, a razão de passarmos por momentos como esse, é para não confundirmos de onde está vindo o nosso socorro, de onde está vindo a nossa salvação. Não dá mais para comer do Egito. Não podemos querer as tâmaras ainda de Canaã, mas nós podemos desfrutar do pão que desce do céu hoje. Deus nos deu o que nós precisamos para a situação que nos encontramos. O pão que desce do céu está aqui. Por isso nós podemos sair dessa. E eu quero nessa noite dizer: pare de tentar comer o que te estraga. Pare de pensar nas coisas que distorcem a realidade para você. Pare de descer aos níveis onde você estava. Nesses dias, vá para o próximo nível. Eleve a barra. Vá para o outro nível. O nível do pão da presença. O nível onde você descobrirá que já está na sua mão. Quando os discípulos de Emaús viram Jesus, e ali quando eles compartilharam o pão, na hora que partiram o pão, eles perceberam Jesus. Acredite, ele já era o que eles seguravam na mão. Nós já temos o pão nas nossas vidas. Por isso nós vamos sair dessa. Vamos orar?